Boa noite, gente. A nossa live de hoje é conversando sobre métodos de ensino na musculação. Também nós vamos ter um convidado especial, que já vai estar entrando aqui conosco. Por enquanto, nós estamos testando, né? Para ver se está tudo ok. E Taigor, nosso convidado de hoje é o Taigor Gabriel. Ele trabalha com musculação e nós vamos conversar sobre métodos de ensino, a questão didática. Enquanto ele está chegando, gente, eu vou chamar aqui o pessoal. Aí, agora sim. Deixa eu só ajustar aqui. Agora deu tempo. Agora vai. Agora tá chato. Tá conseguindo me ouvir Tudo direitinho, bem? hein? Ótimo, ótimo, ótimo. E você? Tá, tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me Deixa eu ouvir direitinho? avisar aqui, Taigo, que como nós estamos ao vivo, né? Sim. Às vezes pode cair e a gente tenta recuperar. Caso dê um problema, a gente às vezes marca até para um outro momento, que às vezes pode cair, né? Quando a gente está ao vivo, tudo pode acontecer. Quem Não é sabe faz ao verdade? vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, não É é? Não ao é assim vivo. que funciona? Ela está ao vivo, então você está ao vivo. Nós estamos ao vivo, né? E isso é muito bom, porque quando as pessoas veem a gente, é uma credibilidade maior. Então, é muito legal estar ao vivo. E é um prazer ter você aqui, né? E o prazer é Me todo meu. ouvindo Quem direitinho? tá te ouvindo perfeitamente, tá? Tá conseguindo me ouvir também? Você está de fone? Estou de fone de ouvido. Estou de fone de ouvido, ó. Estou de fone de ouvido. É? Estou de fone de ouvido. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Olha, tira o seu fone para eu ver se ouço melhor. Tá, beleza. Gente, Melhor nós estamos agora? aqui testando, tá? Tá, consegue me ouvir melhor agora? Tá me ouvindo Taigo, melhor agora? Oi, pode falar. Tá me ouvindo pode agora? usar o fone. Pode usar o Pode fone. usar? Tá, peraí, deixa eu Pode encaixar ele usar. aqui. Pode usar. Peraí que eu vou encaixar ele aqui. Peraí. Tá cortando a internet. Eu tô quase com o meu roteador aqui. Ela E tá agora? cortando um pouco. Então tá um pouquinho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, só um momento. Tá. Gente, nós estamos só ajustando para sair um som bom para vocês. Parece que parou. Show de bola então. Perfeito. Agora ficou ótimo. Agora Perfeito. ficou ótimo, Taigo. Resolvi o problema. Mas é muito importante o que nós vamos falar aqui, porque eu penso que vai ajudar muita gente. Com certeza. Nós, a gente como professor, né? A gente ouve muito essa questão da academia, da preocupação do pessoal na academia, tanto do profissional quanto do aluno. O aluno que às vezes acha que vamos dizer assim, a expectativa dele era maior. E o profissional que tem, às vezes, uma dificuldade de desmistificar aquela questão da musculação antiga. Aquelas metodologias antigas
E Elas o são muito atreladas à pessoal, estética, né? eles vêm com uma cabecinha, assim, quadradinha, formatadinha para uma determinada coisa. Veja bem, a musculação surgiu antes da educação física. 400 anos antes de Cristo. Eu achei interessante que eu li que até uma vez eu comentei isso com o Ricardo, que eles pegavam pedras e eles, como tem a bola de boliche de encaixe dos dedos, Sim, eles pegavam pedras, tem registros disso, né? Que eles pegavam e faziam não um encaixe total, mas um encaixe superficial, sim. para poder pegar o peso. Gerar uma sobrecarga. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que são anos e anos de musculação, né? E você que convive, você está dando aula quase que só presencial? Eu estou 90% presencial. Hoje o pessoal voltou. O perfil de cliente que eu tenho de personal trainer, ele não se adaptou bem ao online, sabe? O personal trainer, o aluno de personal trainer, ele gosta daquela motivação presencial, ele gosta ali daquele bate-papo, naquele momento que ele reserva ali para ele. Uma grande dificuldade que eu enfrentei assim, no online foi exatamente essa questão de separar um tempo dentro de casa para se realizar atividade física. Acho que isso foi o mais difícil, por quê? Porque no cotidiano dessa pessoa também foi alterados outros horários também, como um filho dentro de casa, como outras coisas que poderiam ter interferido. Isso foi a maior dificuldade que eu tive assim para adaptar a atividade online para essa pessoa, para esse meu cliente, né? Então, assim, 90% dos casos estão presenciais. Uai, que bom, Taigo, né? E como que, vamos dizer assim, você comentou e o pessoal na academia comenta da dificuldade de implementar uma metodologia, uma metodologia, ou não vamos falar uma metodologia, vamos falar um método de ensino para facilitar as coisas para o aluno. Eu Certo. não sei, mas tem academias que têm metodologias próprias. As metodologias. Pode falar, pode falar. A sua academia tem uma metodologia própria ou a sua academia, ela, estou colocando um cronômetro aqui, ou a Tá, sua tranquilo. academia deixa a metodologia a cargo do professor? Tá, então vamos lá. Atualmente, hoje, eu não tenho uma estrutura física, tá? Eu atendo só como personal trainer dentro de um espaço de uma academia, correto? Então, essa metodologia de ensino ou de aplicabilidade de movimento, eu que trabalho com o meu cliente particular, tá? Eu não trabalho com um grande grupo, eu trabalho com um cliente meu particular. Eu falo que metodologia deixa o profissional engessado. Eu acho que o profissional deveria conhecer várias metodologias para poder conseguir aplicar de diferentes formas, talvez até mixando metodologias para um cliente em específico. Eu costumo dizer que quanto mais ferramentas, melhor para o profissional de educação física. A gente tem N vertentes. Eu costumo pesquisar dança para implementar a minha aplicabilidade dentro da musculação. Aí me pergunta como? Ritmo. Às vezes o cliente ele já tem essa experiência com dança e eu falo, olha, você vai fazer esse movimento nesse ritmo. Eu estou dando um exemplo assim, meio que grotesco, mas eu tento procurar experiências desse cliente, seja ele na atividade física que ele já teve anteriormente, desculpa, ou então, às vezes, alguma vivência dele da atividade diária dele e aplico dentro do conceito da musculação. Por quê? Isso torna mais fácil de aprendizagem, torna menos monótono, ele começa a enxergar um significado diferente no movimento. Eu acho que uma das questões mais importantes por exemplo, se eu conheço o movimento stiff,
que é muito... conhece o Stephen, conhece, eu não sei se o pessoal da live, eu acho que a grande maioria é profissional também. O Stephen é um exercício extremamente complexo para se ensinar. Dependendo das compensações do movimento, a pessoa tem realmente dificuldade. Gera dor lombar, incomoda. Nem Então, trabalha a musculatura que teria que trabalhar, né? nem trabalha a musculatura que teria que trabalhar, muitas das vezes. Mas o que eu digo falta um pouco de didática de ensino. Você tentou incluir o stiff, aquela pessoa não está preparada, às vezes sentiu dor, por que não trocar? Troca para um outro movimento, segmenta o movimento, coloca a pessoa sentada, faz com que ela faça uma flexão de quadril com ela sentada. É muito comum dentro da sala de musculação, eu creio que tudo é baseado na experiência do próprio professor, sabe? Ele já vem de uma escola de musculação muito intensa e ele quer refletir isso no cliente como se ele fosse performance o tempo inteiro. O cliente ele tem 10, 15, 20 anos, eu quero meu cliente que ele pratique musculação, daqui a 50 anos ele está lá na sala de musculação. Eu não quero que ele faça 15 dias, tenha o resultado dele e saia da sala de musculação. Aquilo é para a vida. Eu costumo dizer que a musculação, até errada, ela consegue ter benefício. De tão boa que ela é, você está entendendo? Aqui, mas você falou uma coisa aí que é verdadeiro. Nós temos, dentro da educação física, né? Não vou falar específico da musculação, nós temos inúmeras concepções, inúmeras abordagens, inúmeras tendências na aprendizagem motora, no desenvolvimento motor, o treinamento desportivo. Todos têm muitos princípios, né? E muitas vezes a gente vê que o professor, ele deixa de lançar a mão de tanta coisa importante, fazer uma interface das teorias no uso, direto na prática. Às vezes você aprendeu um método de ensinar um movimento difícil, um método de ensinar um movimento fácil. Aquilo era até para um esporte coletivo, mas você pode, como você disse, trazer para você. Com certeza. Trazer para a sua musculação. Não como pode, como deve. Como deve. Então, assim, é muito comum o aluno iniciante ele ter dificuldades, que ele não tem propriocepção. Ele não tem noção de angulação para fazer o movimento. Você citou o stiff? Para fazer o stiff. Ele nem... Eu vou dizer uma coisa que eu disse numa live aí anterior. A musculatura dele, que é recrutada para o stiff, o cérebro dele não conhece a angulação. Então, você tem que ir num passo a passo. Põe sentado, põe flexionando mais o joelho ou menos, até ele chegar no ponto que não vai fazer certo ainda. Não vai fazer certo, com certeza. Não vai fazer, concorda? Sim, demais da conta. Mas que ele vai começar a ter uma noção. E eu acho muito interessante que tem uns autores do treinamento que falam uma coisa que eu acho muito boa. E dizem assim, na hora que o seu aluno fizer o movimento do jeito que tem que ser, da forma que você está corrigindo e que deixa ele um pouco naquela posição. Usa pouco peso. Deixa ele naquela posição. Porque o incômodo que ele sentir de musculatura, os fusos neuromusculares
os corpúsculos de Ruffini vão mandar, porque os corpúsculos são os proprioceptores das articulações, vão mandar para o cérebro a posição, a angulação daquela articulação de forma correta. Então, vai ter hora que você vai ter que colocar o seu aluno parado, naquela posição, para ele sentir uma dorzinha. Um incômodo. Ele tem que sentir incômodo. Assim, professor, você é ruim. E o mais engraçado é que assim, que tem uma cultura dentro da sala de musculação que a dor tem que sentir dor o tempo inteiro. Ele tem que sentir desconforto, mas não pode ser algo que espante o cliente também. É isso que eu vejo que muitas das vezes o profissional ele tem essa experiência de treinar pesado, seja em qualquer modalidade que for, e ele quer refletir isso no aluno. Mal sabe ele que o aluno às vezes não quer esse tipo de coisa, ele pode fazer pouco, não tem necessidade de fazer muito. E aí, como se diz, né? É a técnica de progressividade. Daqui a pouco ele já está num ápice. Às vezes o ápice dele não é o seu ápice que você quer, não tem necessidade de ser o seu do profissional. Às vezes o profissional ele quer alta performance, ele não consegue segmentar uma coisa da outra. Eu acho muito engraçado isso. Um outro detalhe bem interessante também, que eu havia falado até com você antes da gente começar a live, foi exatamente essa questão também do estímulo. Às vezes nem sempre é só segmentar o movimento ou deixar ele na posição. É identificar qual tipo de recebimento de informação que o aluno pode ter com facilidade. É o toque? É auditivo? É visual? O toque tem que tomar muito cuidado também, que dentro da sala de musculação não pode sair tocando de qualquer maneira. Tem que saber como tocar também. Em que momento eu vou tocar? Em qual posição eu vou estar tocando no meu aluno? Aí eu acho que é uma questão para outra live, eu imagino. Identificar isso é fundamental. Eu aprendi isso como uma fisioterapeuta. Eu tinha muito... a gente vive aprendendo, né? Eu acho isso fenomenal. Eu estava conversando eu estava treinando uma fisioterapeuta, ela virou para mim e falou assim, nossa, você toca muito pouco seus clientes. Você deveria tocar mais. Por quê? A gente sempre tem aquele paradigma de não posso tocar porque as pessoas vão pensar e tal, e isso a gente fica sempre pensando nisso em relação às outras pessoas que estão em volta. Eu comecei a tocar, eu falei, cara, como melhorou o movimento dos meus clientes através desse toque, que tá ali próximo, contrai essa musculatura específica, olha, é aqui que você tem que sentir incômodo um pouquinho. E aí isso melhora. Eu acho que a habilidade do profissional de identificar qual é a linha de aprendizagem daquele cliente que vem para você é fenomenal para poder ensinar qualquer tipo de movimento ou qualquer tipo de habilidade. Taigo, você tocou num ponto aí, eu coloquei até uns tópicos para a gente conversar, e um deles era essa questão do toque. Porque gente que vem de uma história longa, motora, passou pela escola, passou pela educação infantil, passou pelo curso superior, nós temos uma história do toque. Nós temos essa história. Por quê? Porque vamos trazer para a nossa teoria. Certo. Quando você coloca uma pessoa por exemplo, no stiff, nós vamos usar o stiff, que você fez a colocação. Quando a pessoa está na posição do stiff, correta, a posição correta, seria interessante o toque para que proprioceptivamente funcionasse melhor. Porque quando você toca na parte posterior da coxa, ela vai ver e você vai usar e vai dizer, olha, toca, põe o dedo. Olha como é que está isso aqui. Quando você está vai fazer um abdominal, você toca, olha como é que está isso aqui. Esse toque, ele é fundamental. E nós, profissionais,
Você disse do cuidado. O cuidado é importante, mas o cuidado está escrito no seu rosto. Quando você toca com ética, como médico, que chega lá de cara e fala, não, você vai tirar a roupa. Epa, como assim eu vou tirar a roupa? Então, eu acho que esse toque com ética, eu acho que tem uma outra, acho não, tem uma outra coisa muito importante. Quando você, que normalmente não acontece, quando você recebe um aluno, você deveria, nós todos, né? Deveríamos assentar com esse aluno, fazer uma anamnese e colocar para ele as coisas que serão importantes para a evolução dele. Fazer uma explicação prévia para ele, né? Dessa abordagem que você vai utilizar. Prévia. Por quê? Porque quando você diz para ele, olha, vai ter momento que eu vou precisar de te tocar. E esse momento é o momento que eu quero que você sinta a musculatura que está sendo trabalhada. Assim como eu vou tocar no seu bíceps, assim como eu vou tocar no seu tríceps, eu vou tocar no posterior da sua coxa. Mas tem toques e toques, o Taigo. Tem o toque e tem o toque. É diferente. E tem outra coisa que eu acho que é muito importante. É a sua história. A sua história profissional, de ética, de seriedade. Porque a academia e o corpo e o profissional de educação física, se você der aula de ginástica artística, você vai ter que tocar. Porque você vai ter que fazer a segurança, a proteção, você vai ajudar a descer, você vai ter... Não tem jeito, tem toque. Talvez um preconceito enraizado na modalidade, né? Aí que nós temos que escrever, não vou falar reescrever, não. A gente tem que escrever uma história nova e ter uma conduta que a pessoa que vai nos procurar, ela está procurando porque sabe da sua conduta profissional. Porque eu vou dizer uma palavra, né? A fama corre. A do médico, a do fisioterapeuta. De todos, né? De todos nós. E aí diz assim, não vai não. Vai não. Porque tem uma história pregressa. O mais engraçado, por exemplo... Pode falar, pode continuar, vai lá para a vontade. É importante que você veja o seu profissional, seu aluno, como seu aluno. E o seu toque é um toque profissional. E você tem que tocar. Porque, voltando ao Steve, quando ele faz o movimento correto, o que acontece? Qual a musculatura dele que tem que contrair? O glúteo, posterior de coxa. Então, tá ali. Se não contraiu ali, Está dissipando a força em outra região. Sim. E quem vai dar esse retorno é você. É o feedback que você dá a ele para conduzir a aprendizagem até que ele tenha esse feedback interno, que ele vai fazer
e ele já sabe que está certo. Quando você disse que você gosta de aliar métodos, eu acho que isso é muito legal. Porque você falou assim, eu tiro da dança, eu tiro o ritmo, eu levo para ali. É a nossa realidade. Sim. Nós precisamos de estar o tempo todo buscando alternativas para motivar o aluno e para motivar você. Muitas das vezes também procura até praticar para entender. Muitas das vezes. Já fui para a sala de dança para dançar, para entender. Eu estou citando o caso da dança, mas existem N modalidades. Você entender o que o outro passa é muito interessante para você conseguir ensiná-lo. E é o famoso colocar no lugar do outro, né? É isso que é legal. Você utilizar de ferramentas distintas. Você tem cara, a educação física, o pessoal geralmente fala assim, professor da musculação. Professor, não, eu sou profissional de educação física. Eu trabalho com movimento, eu trabalho com tudo. Eu tenho que aprender de um pouco de cada coisa e conseguir aplicar naquilo que eu sou especialista, né? Vamos dizer assim. É isso que é legal. Dentro da sala de musculação é muito comum o cara ficar preso em uma linhagem de exercícios. E às vezes o cliente ele vem, vou te dar um exemplo assim grotesco que aconteceu. A pessoa não gostava de executar mesa flexora. Um indivíduo, um homem, não gostava de executar eu colocava ele na mesa flexora, ele não gostava, ele se sentia incomodado. Isso é um olhar que a gente tem que ter, que eu acho que poucos profissionais têm. A gente tem que prestar muito bem atenção nisso. Depois eu fui conversar com outras pessoas de outros profissionais para a gente poder chegar num consenso do que estava acontecendo. Não confirmei, mas poderia. E aí eu tentei uma vez, não deu certo. Não foi falta de força, não foi falta de saber o movimento. E aí eu coloquei de novo, aí eu perguntei ele, cara, por que você não consegue, não quer fazer? Ele falou, eu me sinto muito desconfortável. Eu observei o quê? Uma sudorese excessiva, a pupila dilatada naquela situação. E aí eu falei, opa, alguma coisa... Dilatada? Realmente era uma sensação de desconforto, não a fisiológico no sentido tipo, de cansaço, e sim de psicológico, às vezes. Foi uma coisa que eu cheguei. E aí, conversando com um psicólogo, um amigo próximo do jiu-jitsu, eu falei, cara, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Eu vou fazer uma abordagem aqui que é muito séria e que todos os profissionais devem levar isso em consideração. Ele virou para mim e falou assim, olha, esse rapaz pode ter acontecido alguma coisa com ele que não é legal ficar nessa posição. E eu fui para casa refletindo essa situação. Eu falei, cara, é uma abordagem que eu nunca ia imaginar que eu ia enfrentar. E a gente pode enfrentar isso hoje muito mais do que a gente imagina. Então eu falei, então a gente não vai realizar esse movimento mais. Eu não inibi ele de fazer o movimento. Sim? Mas que eu não escutei, desculpa. Formas. Tem N formas. E muitas das vezes o profissional ele não consegue enxergar isso e perde um cliente. Não falo o cliente, perde. Eu falo que se eu perder um cliente e ele for para outro profissional, eu fico feliz. Eu fico triste quando ele sai de mim e não volta para a musculação mais. Porque eu falei como profissional. Eu não incentivei ele a praticar mais atividade física. Quando ele para a atividade por causa de mim, é um erro grotesco do profissional. Isso é a minha opinião. E aí eu coloco outras situações também. Por exemplo, é muito comum um obeso extremo, ele chega dentro da academia, ele está totalmente num ambiente fora daquilo que é convencional para ele. Aí eu coloco ele na frente do espelho, eu coloco ele num lugar onde tem muitas pessoas ao mesmo tempo. Se a gente não parar para pensar nesses detalhes, eu estou fazendo com que ele acabe não aderindo à atividade física. É uma coisa muito mais embaixo. Não é só ensinar o movimento, é pensar de uma forma global, multidisciplinar o tempo inteiro, talvez até a ponto de encaminhar para outro profissional. É uma coisa muito séria isso. Por exemplo, um pós-bariátrico. O cara fez a bariátrica, ele está cheio de pele, ele perdeu muito peso, e às vezes ele quer colocar uma roupa mais justa, porque ele se sente mais confortável. Poxa, ele estava com aquele volumão todo e agora ele está colocando uma roupa mais justa. Só que essa roupa mais justa, na hora que ele vai fazer um desenvolvimento, por exemplo,
essa roupa levanta e mostra o que ele tem mais de desconfortável, que é exatamente as peles. Se você observando isso, você não tem que submeter seu cliente a uma situação dessa. Você tem que antecipar, você não vai gerar esse constrangimento a esse ponto. Aí você me fala, o profissional fala, não, mas eles é obrigado a fazer o desenvolvimento porque não existe outros movimentos para isso. Aí eu penso, não existe outros movimentos. Para quê? É para o ego do profissional? Ou para o desenvolvimento que o profissional acha que ele deve ter? Ou a atividade diária do seu próprio cliente? São várias questões que a gente tem que pensar, até antes mesmo de passar um movimento, até mesmo da coordenação motora do aluno em relação ao movimento. São questões importantíssimas, a gente deve se atentar. E eu falo, se o cara tiver isso, hoje, ele consegue conquistar um percentual de cliente absurdo, sem ele, ao menos, ter um conhecimento técnico muito avançado. Tem uma coisa que eu acho que precisa de modificar ainda hoje, em uma grande parte de pessoas que lidam, que trabalham na academia. É essa noção de acolhimento do sujeito, da relação da saúde, do desenvolvimento do corpo como um todo, do respeito ao nível motor inicial do seu aluno, a coordenação motora, que muitas vezes alguns vão chegar para você do médico para a academia. Tipo assim, eu nunca fiz atividade física, eu estou chegando. Qual vai ser o seu acolhimento para esse aluno? Se você tiver um acolhimento à moda antiga, você vai espantar esse aluno. Se você não tiver uma visão holística, vamos dizer assim, sim, uma visão global, de que o movimento é fundamental, quando você me relatou aí, do cara que vai da bariátrica, da mulher que vai da bariátrica, do gordinho que vai, que a blusa suspende, você tem mesmo que antecipar. De repente, você tem que antecipar, sugerindo um horário especial. Isso depende do nível de reclusão dessa pessoa, né? Esse é um bate-papo. É um horário, às vezes, especial. Eu já tive relato de pessoas que dizem, eu não vou na academia, pessoas, às vezes, mais cheinhas, eu não vou na academia, porque eu não vou usar aquelas roupas e eu não vou me expor para o povo bacana que está lá. Então, nós temos que começar a enxergar o espaço da academia como um espaço para um trabalho de saúde, para um trabalho de movimentação, de estimular um estilo de vida ativo. E outra coisa, você, como profissional, tem que ter uma didática ao lidar com aquela pessoa que saiu lá do médico, do cardiologista, ou que fez algum procedimento e que enviou ele para você. Então, você tem que ter um contato com esse médico para você entender o que está acontecendo com essa pessoa e você conduzir essa pessoa profissionalmente. Às vezes, se perdem alunos, eu não estou falando nisso num sentido ruim, não. Eu agora
eu perdi X aluno, eu perdi tanto de dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, mas nós temos que pensar que ele vai ser uma consequência da sua postura profissional, de um que traz o outro. Com certeza. Ele Com nunca certeza. imaginou que ia aprender aquele movimento e você conseguiu ensinar. Acredito que você tenha alunos dessa forma. Com certeza. Tem vários. Vários Que mesmo. chegou, que falou, opa, eu estou achando que não vai dar certo. Mas vamos ver. E você acaba mostrando a essa pessoa uma forma mais simplificada de ensinar. Eu Porque costumo as dizer. pessoas têm vergonha de Demais, né? serem expostas. Demais. Vergonha de ser expostas. Então, assim, eu vejo que o professor, seja de qual área, que eu acho que você já deve ter ouvido eu falar, professor que vai para a academia é professor, professor que vai para a escola é professor, Professor. professor que vai lutar é professor, professor que vai para a dança é professor. É interessante que você tenha técnicas, que você tenha uma gama de conhecimentos, de métodos, que você possa unir, que você possa criar os seus, para que atenda o seu aluno como deveria. Então, você tem como função orientar, planejar primeiro, Planeja. não, o primeiro deles é estudar, né? Estudar. Tem que chegar Primeiro lá com a bagagem. Tem que chegar com a bagagem. Então, aquele que diz, eu já ouvi isso também, né, Otávio? Claro. Ô, professora, pouco do que eu ouço aqui eu aplico. Não, não aplica tudo não, mas você aprende o máximo possível. E o que você faz? Você abre possibilidades, você sabe que existe. Quando eu podia imaginar, embora que é um dos princípios da musculação, que Sim. você ia lembrar do Lembro, próximo. lembro de mais coisas que você imagina, do próximo edital. E hoje, até hoje, me baseio nisso para aplicar lá dentro da sala de musculação. É fundamental, é incrível. Depois que eu entendi isso, eu falei, pronto, agora eu consigo segmentar isso com facilidade. Foi um ponto-chave, parece que não, mas foi realmente um ponto-chave para aplicar isso na musculação. Porque se você tem um tronco forte, você consegue movimentar cargas de forma mais distal, sem compensar tanto. E se você analisar a teoria, por exemplo, de um fortalecimento de core, que também cai nesse princípio. Se você falasse, olha, eu tenho que fortalecer a cintura escapular, cai nesse princípio. Se você tem que fortalecer a cintura do quadril, cai nesse princípio também. E não tem como fugir, né? É uma coisa tão assim, simples, né? E consegue aplicar com facilidade. Ele é um princípio básico do ser humano, do crescimento, do desenvolvimento, da formação, assim como o céfalo-caudal. Os dois são princípios mais aplicados em determinadas áreas, um Sim. do que o outro, mas são dois princípios que são fundamentais. Então, veja bem, você tem que estudar a nossa função, né? Estudar, planejar, orientar, ensinar. Tudo isso tem prescrito ipsis literis no Código de Ética. Então, nós temos que ter também uma boa didática. Você tem que ter um cuidado ao falar com seu aluno. Você tem que ter um cuidado no toque. Você vai ter que ter educação no trato.
E essa pessoa, você está... Eu não estou falando no sentido de toque Sim. agora. Você está tocando na casa dela. É um respeito, né? Tem que começar com respeito, é o básico. A casa é o corpo. Sim. Então, como que você vai imaginar, como que você vai, não é como você vai imaginar, perdão, você vai ter que se programar, antecipar todos os dias a sua conduta, para que ele aprenda, para Sim. que ele desenvolva. Como que você analisa que ele desenvolve? Melhorando o movimento de forma geral, quando ele consegue conhecer aquilo que ele está sendo ativado, o feedback dele, o desenho muscular melhora. Principalmente uma questão até que acontece muito dentro da sala de musculação. Às vezes a pessoa reproduz o movimento, mas a gente chama dentro da musculação de densidade muscular. Quando ele faz a ativação de forma correta, ele gera um torque maior naquela musculatura, a musculatura fica mais densa. E é muito fácil, o profissional consegue reparar isso mais. E eu tento mostrar isso para o meu cliente com facilidade. Às vezes eu pego um exemplo até dentro do próprio salão, até mostro em mim mesmo, olha, esse aqui eu não consegui ativar ainda, e olha a diferença de uma musculatura para outra. E é tentar trazer o mais próximo de um exemplo. Às vezes eu falo assim, olha, você pega aí uma parte dura e uma esponja. Essa esponja ela está fazendo um movimento sem contrair de forma correta. E essa parte rígida aqui é a sua musculatura. E quando ele percebe, é muito bacana. Eu tive um relato interessante, era uma cliente que tinha um TDAH muito forte, eu tinha uma dificuldade muito grande de ensinar ela, porque ela não conseguia concentrar. E aí eu tentei achar o máximo possível o que eu poderia... Eu cheguei a ponto de colocar um quadro na frente dela e falar, para você contar as séries e repetições, você vai marcar o quadro na minha frente. Não sei se foi correto não, mas funcionou, tá? Mas eu consegui. No final ela conta as séries. Beleza, não vem ao caso. Mas eu tinha dificuldade para ter a percepção. Depois que ela teve a percepção, o que o mais engraçado é que ela ativou tanto a musculatura que eu queria que eu tive que desconstruir a ativação, falar com ela, calma, não é demais, é pouquinho, meio termo. Isso acontece muito também. A gente tem que tomar cuidado até às vezes com o feedback excessivo daquela manobra que você quer. Porque às vezes a pessoa... Tem um estudo muito legal sobre questão de postura e crianças. A gente tem é muito comum a gente chegar para a criança e falar assim, conserta essa postura, menino. E aí ele não tem noção de o quanto que ele deve ajustar essa postura. Aí ao invés dele ficar para frente, né, protuso, ele faz uma extensão excessiva. Faz uma extensão excessiva. E isso é muito comum. Então a gente tem que ficar atento nisso também, né? Esse feedback excessivo. Você falou aí do TDAH, né? Ah, sim. Você falou do quadro Sim. que você colocou. Foi muito engraçado colocar ele na sala de musculação. Ninguém entendeu nada, mas eu coloquei. Não tem problema. Eu tinha um núcleo que trabalhava com crianças com TDAH. E para eu conseguir fazer o que elas tinham que fazer, Sim. eu escrevia num papel, uma cartolina grande, Sim. eu escrevia a aula em tópicos. Olha, e o primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Isso a primeira vez. Porque assim que ela chegava na salinha e ela via, por exemplo, um material qualquer que ela se identificava, uma bolinha de tênis, ela não queria fazer mais nada. Sim. Só ficar com a bolinha e trabalhar com a bola. Então eu falava com ela assim, olha, aí eu falei, gente, tem que criar uma forma dela ter atenção e dela conseguir criar, porque a dificuldade deles é seguir o passo a passo. Ela precisa seguir esse passo a passo. Então eu fiz aquele escrito na cartolina grande e falava quando ela chegava, eu dizia para ela assim, ó, fulana,
eu já sabia com o que ela ia se identificar de material. Aí eu Sim. dizia assim, ó, Fulana, nós vamos fazer dessa forma que está aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse que nós vamos usar esse material ali é o quinto Quinto da objetivo. aula. Vamos dizer assim. Sim. Primeiro dia ela ficou sentada a aula inteira sem fazer nada. Segunda aula, eu fiz o seguinte, eu escrevi a cartolina com os itens e na frente eu escrevi o que era cada atividade. Aí ela começou a fazer. Mas Você sempre eu orientou. deixava, alternava o que ela queria, às vezes, porque senão ela falava assim, pô, toda aula você quer que a última coisa seja aquilo que eu gosto. Então, na verdade, onde é que estava escrito isso? Não tinha escrito. Não Assim tinha. como o seu quadro, não estava Sim. escrito. Não Mas estava você escrito. criou. Deu certo? Deu. Deu. Você pode usar outra vez. E quem estava com você ali, né? Por Não entendeu certo, nada. não, ele não entendeu, mas outro professor que estivesse ali podia ver que você estava usando uma Uma estratégia. técnica Não, e que outra estava. coisa, eu não todas as pessoas perguntaram por que eu tinha utilizado. Em momento algum falei a dificuldade que o aluno tinha. Eu falei, olha, ele tem dificuldade, paguei uma prenda para ele, tem dificuldade de contar as séries. Mas eu não falei o motivo. Acho que isso é uma questão muito importante de expor a pessoa. E Muito principalmente porque ético. eu não trabalho com crianças, eu não tenho muito contato com criança. É uma ou outra que eu tenho contato. Mas já é uma pessoa adulta. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É um perigo absurdo. Que às vezes é uma ferramenta que você utiliza para melhorar, pode ser a ferramenta que vai fazer com que ele saia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para não Né? expor, Olha que para não bacana. expor. O tema base foi musculação, mas olha o tanto de coisa que pode jogar para dentro da musculação. Olha, falamos de uma especialidade que é TDAH, que é muito forte, é muito comum. Às vezes não em nível alto, mas em nível baixo. E que às vezes não foi diagnosticado, que se a gente não tem noção do que é esses critérios, né, esses aspectos dessa pessoa, talvez a gente começa a perder um cliente por causa de uma coisa boba. Boba, assim, no sentido de tentar fazer algo e não dar certo, e vou lá e volto e tento de novo. Eu costumo dizer que hoje a sala de musculação é um centro de convivência. Hoje tem de tudo dentro da sala de musculação. Tem treinamento, tem um cara que treina, tem um cara que fecha negócio dentro da sala de musculação, que você tem que entender de negócio também para poder você é acolhido. Às vezes o cara quer chegar lá, bater um papo ali e continuar treinando. Eu falo que a musculação hoje, ela é tudo. Ela é tudo, 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 tudo. Se o cara entende um pouquinho de cada coisa, ele consegue atender. Hoje a sala de musculação não é só peso, a gente tem uma área de treinamento funcional. Né? A gente entendeu. Eu vou perguntar isso. Como que você faz também? Porque a gente vê assim, o treinamento de força, ele é muito importante, Sim. claro. Mas você precisa trabalhar equilíbrio, você precisa trabalhar flexibilidade, você precisa, porque você não trabalha com criança, você trabalha com adulto e são capacidades que a tendência é piorar. Então, se você não intercala atividades funcionais, né, com o trabalho de força, e você tem que esclarecer isso para o seu aluno. Olha, o trabalho de força é fundamental nisso, nisso, nisso. Agora, o trabalho de atividades funcionais, ele tem uma outra vertente. E que, às vezes, ele está tão obcecado pelo treinamento de força e ele não sabe que as outras capacidades são importantes de trabalhar.
Geralmente eu coloco um desafio. Eu falo assim, ó, hoje eu gosto muito, eu me preocupo muito com o nível de monotonia dos clientes. Eu falo que a pessoa ela tem que sentir prazer em ir para a sala de musculação. Estou falando musculação, mas eu falo centro de treinamento. Porque hoje as academias, de forma geral, não é só musculação. É tudo. É um centro de treinamento. Eu falo assim, olha, vamos pegar um movimento agora diferente. Hoje eu não vou fazer nada com aquilo que a gente está, vamos implementar. Aí eu consigo introduzir e mostrar para ela que ela assim, tá vendo? Você está tendo dificuldade de fazer um movimento combinado. A gente vai começar a introduzir esse trabalho. Às vezes um movimento combinado que simula a combinação de dois movimentos da musculação, que hoje é básico. Um levantamento terra, que é um movimento fundamental, um supino. Eu falo que são três movimentos básicos: agachar, puxar e empurrar. São movimentos básicos. Então isso inclui vários exercícios, né? Eu falo que todos os meus clientes têm que fazer, e todos eles, independente de qualquer um. Ele tem que saber empurrar, ele tem que saber puxar, ele tem que saber agachar. Se tem problema no joelho, se tem problema na coluna, se tem qualquer coisa, ele tem que saber isso porque no dia a dia ele faz. Ele faz isso. Ele empurra um armário, ele puxa alguma coisa. E aí tem que combinar essas ações. É muito importante que eu vejo, Taigo, o aliar os conhecimentos, né? Juntar para que a gente possa fazer melhor e para que a gente possa atender melhor. Não é atender, não. Eu nem gosto da palavra atender, sabe? Eu prefiro a palavra trabalhar com a pessoa, porque você vai desenvolver a pessoa, né? Exatamente. Então, eu vejo que nós temos que pensar, que quebrar essa noção dos métodos tradicionais, antigos, daquela rigidez antiga, daquele tratamento que você dava ao seu cliente, que era um distanciamento muito grande, que você colocou aí. E acho que a temática maior, o desafio maior é você conseguir técnicas, métodos que vão, eu estou buscando uma palavra aqui, que vão servir para a individualidade daquele aluno. O mais difícil não é nem adquirir, na minha opinião. Adquirir até é fácil demais, porque esse mundo agora da pandemia tem informação espalhada para tudo quanto é lado. Até mais barato do que antes. Mas o mais difícil é o profissional conseguir identificar aquele método para aquela pessoa. É esse meio caminho. Esse meio caminho ali, o cara tem que ser habilidoso. Ele tem que, às vezes, desconstruir alguma coisa que ele já vem enraizada e aplicar isso mais para frente, sabe? Eu acho que é um negócio mais difícil. Eu tenho um temazinho que eu fui num curso em São Paulo, o professor falou assim, olha, eu estou ensinando para vocês o que eu falei antes, foi até uma fala dele, na verdade. Eu estou ensinando para vocês ferramentas. E aí ele falou, não chega lá no seu cliente com síndrome do último curso, não. Ele até brincou com síndrome do último curso. Porque o profissional, ele apaga parecendo que ele fez tudo de errado e aplica só aquilo que ele viu naquele curso. Eu acho isso um erro grotesco, porque ele chega até a perder credibilidade com o cliente com que ele já está lá atendendo. Ele fala assim, não, agora a gente não vai fazer porque eu fiz o curso lá, eu aprendi, apaga tudo. Cara, é um erro grotesco. Aí o cliente vai olhar para ele e falar assim, meu filho, então tudo que a gente estava fazendo está errado? E não, na verdade é um acréscimo. Você pega aquilo que você já está fazendo e melhora. Ou num próximo treino modifica sem avisar. Acho que é uma técnica para evitar esse tipo de erro. O profissional tem que ter um feeling. Um feeling. Ele tem que ter o tempo todo. E o feeling vem com experiência, não adianta. Ele vem com experiência. Errando e aprendendo, errando e aprendendo. Mas você não é você, Tiger. Nós, vamos dizer assim, profissionais, nós temos que aprender a enxergar num conceito e numa teoria a aplicabilidade prática.
Você tem que saber enxergar. É como se eu dissesse para você um conceito de maturação. Aí você só sabe aquele conceito. Se eu mudar as palavras, você não identifica mais. Esse profissional que tinha nas academias, que quando você citou exemplo aí de um aluno que não queria fazer um determinado movimento, mas que também você não precisava. Depois que você descobriu, você podia trabalhar das formas que você ia trabalhar o mesmo grupamento muscular. E que não ia perder função em modo algum. Que não ia perder. Isso é a generalização. É você aprender a cadeira extensora, cadeira flexora, é você aprender o supino, mas não é só ali que ele pode fazer aquilo. Se fosse no conceito de performance, ok. Às vezes eu não poderia abrir mão. Aí é uma outra história. Mas o cara quer qualidade de vida. Não faz sentido nenhum ficar... Hoje, a maior parte quer qualidade de vida. É como a gente começou aqui. Aqueles conceitos antigos, eles estão caindo. A pessoa, quando busca, ela busca o quê? Uma melhora global. Sim. Eu costumo dizer que na anamnese ela ganha nas capacidades condicionais, coordenativas, psicológicas, ela para de ter uma depressão. Então, quando ela busca, ela não sabe que você está vendendo, que ela está comprando a musculação, mas você está vendendo isso tudo. Isso tudo. Muitas das vezes o profissional não consegue vender isso. Ele não consegue nem enxergar isso. Eu chamo que agregar valor no seu trabalho. E às vezes o cara fica assim, mas eu não melhorei meu abdômen. Mas eu falo, cara, mas você melhorou o seu dia a dia, você melhorou a qualidade de sono. É fazer com que ele enxergue esse valor no seu atendimento. E o profissional hoje, ele tem, ainda hoje, eu não consigo entender porque ainda hoje existe essa dificuldade de apresentar isso. Otávio, eu ouvi há pouco tempo de um proprietário de uma academia em Fabriciano que eu gostei muito. Ele tinha um histórico de só peso, peso, peso e peso, 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 peso. Vamos dizer assim, né? E ele disse para mim, eu não vou me esquecer, num supermercado. Ele disse assim, professora, eu estou mudando o foco da minha academia. Senão ele não ia sobreviver. Era uma academia que, se a senhora quisesse ir lá fazer musculação, ia ficar inibida. O perfil de cliente que está em volta não ajuda o outro a entrar. Ele seleciona muito fácil. E esse perfil de cliente dá muito prejuízo para a academia. Ele joga o peso no chão, ele desgasta o equipamento, ele usa o equipamento de forma incorreta, e uma loucura. Ele falou assim, eu estou modificando, eu estou mudando o perfil da minha academia. E eu achei que ele falou com sabedoria, porque ele falou assim, hoje eu entendo diferente de ontem, quando eu discutia a forma que eu trabalhava. Quando eu batia naquilo ali. E eu vi que o perfil do cliente de hoje mudou. Com certeza. Com certeza. É a grande maioria. É a grande maioria. Que você vai ter o perfil, todos os tipos, vamos dizer assim. Concorda? Sim, demais. Vai ser, num cômputo geral, o perfil vai ser mais daquele que busca
uma saúde e qualidade de vida. Mas se a gente tirar a população geral, se o seu vizinho não é atleta. 90% se você olhar para o lado, não é atleta. Pronto, resolveu o problema para você entender qual é o perfil. Entendeu? É simples, é simples. É só observar. E a gente, nesse ponto, eu acho que tem que ter essa sabedoria de, ao ensinar, ao trabalhar, da gente mostrar pontos críticos do movimento, salientar como que é o gesto motor, o que ele precisa para ele trabalhar aquele segmento corporal de forma harmoniosa. O cara não quer sair de lá um robô. Uma experiência que eu tive que é muito interessante foi assim, eu fiz um curso onde esse profissional ele tinha uma metodologia muito interessante que durante as 4 a 6 semanas eu tinha a ideia de diminuir as stiffness, as tensões musculares que impediam o movimento. Isso é uma coisa mais específica, né? E aí eu cheguei com a síndrome do último curso, eu querendo, nossa, eu tenho que modificar tudo, eu tenho que ensinar o negócio todo, tudo que eu tô falando aqui eu passei. Eu não tenho vergonha de falar não, porque é isso que enriquece a coisa toda. Mas aí eu falei, cara, como introduzir isso com os meus clientes que não gostam? E aí acaba que se gera uma frustração muito grande, porque você não consegue aplicar. E aí eu entendo, a frustração não é do cliente, às vezes é do próprio profissional. É incrível isso, é muito interessante. E aí eu falei, não vai dar certo. O meu cliente não gosta disso, como eu vou melhorar isso sem ter que aplicar da forma que ele foi ensinado? Eu vou inventar uma forma. E aí eu falei, por que não ganhar amplitude de movimento com o próprio movimento? Só reduzindo a carga e trabalhando no próprio movimento. Não tem dificuldade nenhuma. Vou levar mais tempo. Por quê? Eu queria fazer em 6 semanas o que eu poderia fazer em 1 ano. Sem prejudicar. Na verdade, quem estava abafado era eu, não era o meu profissional. Não era o meu cliente. Então, assim, você pode adequar de inúmeras maneiras, inúmeras. É muito bacana isso. E eu vi o feedback tão interessante, porque o aluno, ele viu a diferença que dá com a amplitude do movimento e ele passou a aderir à ferramenta que aperfeiçoa. Porque eu tive que regredir a carga, que é como se diz, é uma valência que o cara fica por conta, né? Ele fica, eu quero carga. E aí ele falou, nossa, eu vou ter que reduzir a carga porque eu não consigo fazer amplitude. Eu falei, olha, então, se você fizer esse trabalho de flexibilidade separado aqui, a gente vai conseguir aumentar a carga mais rápido. Então eu gerei um problema para que ele não se frustrasse tanto também com aquele problema. Ele viu a necessidade da minha técnica e eu joguei a técnica sem problema nenhum. Essa como se diz, é o molejo da coisa. A gente tem que saber como introduzir um método sem afetar tanto aquela estrutura toda. Aqui, quando você trabalha com a técnica de intensificação, você diminui a carga. Você tem a maneira de... Olha maneiras. bem. E outra coisa, e ele não agrada de fazer o tanto que você quer que faça com menos carga. Com menos carga, exatamente. Não Ele quer a carga. Você falou aí, e é uma verdade. Carga. Parece que ele vai com isso na cabeça. Você tem uma obrigação de tirar isso da cabeça. Isso aí, com certeza. Não é verdade? Você tem que mostrar a ele que não é a carga. Nem sempre é a carga. Porque ele vai querer a carga. Por quê? Porque ele tem aqui mais registrado do que tudo que o negócio é a carga. A nossa referência são de atletas. A nossa referência de treinamento é sempre de atletas. Toda vez que você fala assim, musculação, vem o Arnold fazendo uma rosca com 20 quilos de cada lado, envergado, parecendo um anzol. Aqui é cara sobre-humano, é uma pessoa que está longe, ele está aqui, você está aqui, e a pessoa tem que entender que é um caminho. Entende? Muitas das vezes o cliente reclama e fala assim, nossa, eu queria ter o corpo de fulano. Aí eu falo com ele, cara, você trabalha 16 horas, come mal e treina 2 vezes por semana.
você está se espelhando na pessoa errada. Seja mais comum. Muitas das vezes a gente coloca uma meta que está fora da nossa realidade. E aí frustra e fica naquele ciclo, né? A gente está falando de psicologia. Cara, psicologia é fenomenal. Hoje, o que eu falo seja um pouco mais tranquilo. Não precisa ser demais, sabe? Você chegar na sala de musculação, faz o seu programa de treinamento tranquilo, vai aumentando a dificuldade. O profissional também ele vai aumentando a dificuldade até em movimentos mesmo. É naquela ideia do centro para o distal, né? Do próximo para o distal. Se o cara utilizar isso, ele conquista o cliente, ele torna o cliente mais funcional. E um outro detalhe você me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Falou assim, olha, vamos falar da sua live, qual é a sua dor? Né? É muito interessante perguntar isso. Essa pergunta ela funciona muito bem, porque ela ativa um negocinho ali que o cara já fala tudo que tem que falar, né? É muito legal isso. E se você chegar para o cliente e falar assim, hoje, qual é a atividade do dia que você tem mais dificuldade? Porque quando ele sabe que ele tem dificuldade naquela atividade, ele consegue identificar a melhora com mais facilidade. E aí o que eu vou fazer? Olha, então a gente vai focar, é realmente muito importante para você? Então a gente vai focar e você vai observar se está melhorando isso aí e está te incomodando. E é engraçado como 2, 3 semanas, sem até uma metodologia dentro da sala de musculação, dependendo do que é a dor da pessoa, melhora. Aqui, a Paty, professora Patrícia, está aqui colocando, psicologia é vida. E se aplica em todas as áreas da vida e treinamento. Eu vou falar, com as gerações seguintes vai ter que se aplicar ainda mais. Mais. Mas, Otávio, olha só, eu esqueci de ficar meio que acompanhando aqui. Nossa conversa está muito boa. Tá bom, então fica até amanhã conversando. Né? Com certeza. O tempo é 1 horinha. Então, veja bem, eu queria colocar para você que eu te garanto que nós ajudamos muita gente. Eu espero. A nossa conversa foi muito boa. Se a gente puder compartilhar isso com as pessoas, vai ser muito bom, porque é uma concepção que está aí. É um ressurgir para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Desmistificar, simplificar, orientar, melhorar, numa forma de acatar, de acolher. Então, assim, se a gente puder compartilhar com outras pessoas, vai ser muito importante. Gostaria de dizer para vocês que as lives ficam em todas as mídias nossas, então, assim, vai ter acesso a todas elas, né? Naquela que você quiser mandar um aviãozinho, você manda, naquela que você quiser apertar o botão de compartilhar, você compartilhar, né? Se pode se inscrever no nosso canal, todas as lives estão lá, e eu gostei muito, eu espero que a gente possa ter um novo encontro. Com certeza, será um prazer enorme. Uma nova oportunidade, porque eu tenho certeza que tudo isso ajuda muita gente. Eu quero te agradecer muito também de estar aqui conosco. O agradecimento com certeza, eu também. Eu estou sempre acompanhando. E agora que você entrou forte nessa área, eu quero fazer esse curso também, cara, porque estou entrando forte. É uma coisa que eu tô pecando muito, que é a parte de marketing, assim. Mas não vem o caso. Olha, eu que gostaria muito de agradecer, é muito importante receber esse convite. É uma questão até de aprovação, sabe? Que é muito legal isso. Porque, assim, passei no TCC e passei no resto da faculdade também, você tá entendendo? É mais ou menos isso. Talvez as pessoas que não me conhecem não saibam, mas ela foi minha professora de graduação. Tá? Assim, realmente uma experiência fenomenal estar aqui com você. Tá? Aprendo muito cada dia mais. Eu espero ter ajudado todo mundo. Eu falo também que minha rede social, essa rede social agora eu estou transformando uma outra para profissional. Eu tinha misturado um pouco do pessoal também, mas está aberto o meu Instagram aí. Pode mandar mensagem a qualquer momento. Talvez eu não consiga responder naquele momento em específico, mas posso responder depois. Estou sempre receptivo a isso aí. Eu adoro bater papo. É bater o papo que a gente se aprende, né? Que a gente absorve.
Então, nós vamos marcar uma outra situação com uma outra dor. Com a outra dor. Com outra dor. O mundo tá cheio de dor. Fica com as dores aí na sua cabeça. Tá bom? Então tá joia. Muito beijo obrigado, bem tá? grande. Boa Tchau. noite, até mais. Tudo de bom, um abraço. Obrigada.